Capítulo 305 Inteligências. Depois de fazer mais alguns testes, Fernando ficou satisfeito. Mesmo sem saber se foi intencional ou não, Ferma havia o ajudado a criar algo incrível. Na manhã seguinte, mesmo que tenha feito um esforço terrível no dia anterior, sentia-se cheio de energia e renovado. Olhando para o braço que feriu anteriormente, não havia sequer um sinal de cicatriz, o que era bizarro, já que mesmo que os efeitos de cura fossem excelentes, ainda deixariam leves marcas. Minha habilidade de autorregeneração melhorou? Perguntou-se, confuso. Era a única explicação que conseguia chegar. Balançando a cabeça, deixou o assunto de lado. Apesar de querer verificar as mudanças que aconteciam em seu corpo, havia muito trabalho a ser feito. Pela manhã, antes de partir para a residência de San Fermo, Fernando reuniu-se com o alto escalão do Batalhão 0. Todas as patentes acima de soldado estavam presentes, mesmo das tropas reservas. Inicialmente pretendia ignorar essa reunião, mas tanto Ilgner quanto Teodora foram extremamente insistentes, fazendo-o ceder. No canto do salão, à frente de uma longa mesa, Fernando estava sentado. Abaixo, os vários cabos. Na mesa também haviam os subtenentes, sargentos e oficiais. Levantando-se, Noah pegou alguns papéis, então começou a falar. Na noite de ontem, o salão de Belay recebeu informações sobre outros campos de batalha nas proximidades. Como todos sabem, depois da derrota em Belay, os Oxdobares desta área ficaram mais cautelosos e as batalhas diminuíram. No entanto, o mesmo não pode ser dito das outras regiões. A oeste, nossas tropas aliadas estacionadas na cidade de Garras do Sul, tiveram pesadas baixas num ataque repentino, mas seguem se mantendo firmes. No noroeste, na cidade de Strona, a base principal dos Leões Dourados, o general supremo, Dimas Ortega, começou a mover-se. Ao ouvirem isso, a expressão de todos mudou muito. Uma movimentação do alto comando significava que algo grande estava prestes a acontecer, mesmo os leigos em estratégias de guerra conseguiam entender esse ponto. Liderando os outros generais e cerca de 70.000 homens, o general supremo, em 2 dias retomou 2 cidades perdidas, causando severas perdas ao inimigo. Muitos ficaram chocados ao ouvirem isso, alguns imediatamente gritaram e aplaudiram ao ouvir as boas notícias. Além de Belay, os Leões Dourados só tinham acumulado derrotas atrás de derrotas. Mesmo que a vontade de lutar ainda estivesse presente na legião, as tropas estavam começando a se sentir inseguras. Então essa vitória foi como um fio de esperança surgindo em meio a um mar de pessimismo. Mesmo aqueles que detestavam Dimas, por se manter inerte por tanto tempo, ficaram satisfeitos com a notícia. Após essa grande vitória, o general supremo, Dimas Ortega, emitiu um decreto. Todas as cidades do fronte precisam criar postos avançados e recuperar território tomado pelo inimigo. Belay, obviamente, está inclusa nisso. O Salão de Belay deve emitir uma notificação de convocação a todas as tropas em no máximo 6 dias. Fernando, que ouviu isso, tinha uma expressão estranha no rosto. A data da convocação coincidia com o dia em que o Batalhão 0 deveria assumir uma missão. Não só isso, mas era o mesmo dia em que o Cavaleiro Branco e seu comboio iriam partir de Belay. Pode ser que o velho tenha informações privilegiadas? Perguntou-se, intrigado. Neste momento, não conseguiu evitar de ficar impressionado com San Fermo, mesmo sendo um cavaleiro aleijado, ainda tinha um impressionante leque de contatos e informações. Com isso, concluo meu relatório. Noah disse, sentando-se. Após Noah terminar, Argos levantou. Além dos Leões Dourados, as outras legiões também começaram uma contraofensiva, reúne alguma inteligência que conseguia entre mercadores, mercenários e fugitivos. Argos disse, com um rosto sério. Os lobos de batalha enviaram o marechal da guerra, Caesar, para o fronte. Em apenas uma semana, há notícias de que mais de 3 Oxlords caíram sob sua espada e de seus generais. Também houve relatos de que a Legião Imortal, uma das 10 grandes legiões, que está num impasse com um clã de Oxmarauders, enviou 2 cavaleiros, assim como um grande mago. Ao que tudo indica, esse é o início de um contra-ataque não apenas da nossa legião, mas de toda a humanidade. Muitos tremeram ao ouvir isso. Cada notícia era mais chocante que a anterior. Não só um marechal da guerra das 10 grandes legiões, mesmo 2 cavaleiros e um grande mago foram enviados. Deve-se saber que no sistema de magia, grandes magos eram equivalentes aos cavaleiros. Entretanto, havia diferenças entre ambos.
Mesmo que os cavaleiros fossem considerados poderosos, sendo considerados guerreiros formidáveis, temidos por outras raças, isso se tratava principalmente na questão de batalhas individuais. Um cavaleiro poderia, por exemplo, sozinho, avançar em meio ao exército de inimigos e tomar a cabeça dos generais inimigos. Um grande mago, no entanto, tinha um nível diferente de ameaça. Mesmo que fossem mais fracos em batalhas individuais e vulneráveis a assassinatos, eram considerados catástrofes ambulantes no campo de batalha. Um único grande mago poderia causar destruição em larga escala, matando milhares de inimigos de uma vez. Sempre que dois grandes magos batalhavam, era dito ser o cenário mais próximo de um apocalipse que alguém já presenciou. Os céus queimavam, a terra tremia e furacões se formavam. Apesar de serem poderosos, grandes magos evitavam se confrontar. A maior parte das batalhas eram decididas entre generais e em casos mais graves, um cavaleiro seria enviado. Isso acontecia, pois quando um grande mago batalhava, não só os inimigos eram afetados, mesmo as tropas aliadas eram pegas em meio a fogo amigo. Com isso, era possível ver o quão séria a situação estava, para uma das 10 grandes legiões começar a enviar pesos pesados ao fronte. Após isso, Argus relatou mais uma série de inteligências que reuniu nos últimos dias. Coisas como pequenas legiões e guildas sendo debandadas por toda a Avalon em consequência da guerra, movimentações no reino dos anões, assim como tentativas de pacificação por parte dos alto-elfos. Além disso tudo, havia boatos sobre a guerra começar a atrair mau relatos de que lixes foram avistados, assim como obscuros e outras criaturas aterrorizantes vagando pelas terras do sul, farejando o cheiro de sangue e morte. Fernando, que ouviu todos os relatórios, um atrás do outro, sentiu seus pelos do corpo arrepiarem-se. Ao assumir a posição de tenente, ele finalmente tinha recursos e mão de obra para reunir mais informações e compreender mais desse mundo. Ele havia dado uma grande soma de dinheiro a Argus e até o permitiu recrutar alguns membros das tropas de reserva para coletar e reunir informações que pudessem ser úteis. Assim como esperado, Argus não o decepcionou. Cada fragmento de informação que ele e seus homens conseguiram provaram valer cada moeda gasta. No entanto, quanto mais entendia sobre Avalon, mais assustado ficava. A quantidade de ameaças e perigos pareciam cada vez maiores. Nesse ponto ele finalmente entendeu o que o ditado de "a ignorância é uma bênção" queria dizer. Com a reunião encerrada, muitos tinham rostos sombrios, enquanto outros pareciam animados com o contra-ataque da humanidade contra os orcs. Após isso, Fernando assinou uma série de documentos, aprovando ou reprovando pedidos de recursos, mantimentos e diversos outros assuntos dos esquadrões feitos pelos cabos e oficiais. Colocando a mão na cabeça, sentiu sua mente ficar pesada, mesmo que Theodora tivesse filtrado a maior parte dos relatórios e junto a Ilgner, lidado com vários dos assuntos, ainda havia uma série de coisas que precisavam passar por sua avaliação pessoal, como tenente. Nesse momento, Fernando entendeu por que sua professora parecia sempre tão abatida e cansada. Lidar com assuntos burocráticos durante uma hora parecia mais exaustivo do que lutar por 2 horas sem pausa. Pensando até esse ponto, sentiu-se melancólico. Professora, como será que você está? Tudo bem, líder, isso é tudo. O restante eu e o narigudo podemos lidar, Theodora falou, com um sorriso. Ilgner, que ouviu isso, franziu a testa. Narigudo não, eu sou Ilgner, o Brau. Tudo bem, estou saindo. Fernando falou, interrompendo o sujeito, que parecia frustrado por não terminar a frase. O bravo, eu sou Ilgner, o bravo. O grande, gritou, enquanto Fernando dava as costas, ignorando. Após resolver as pendências acumuladas, seguiu em direção à residência de Ferma. Enquanto estava passando pelo centro de Belay, com uma capa, para evitar ser reconhecido, Fernando resolveu comprar algumas poções e reabastecer o estoque de mantimentos consumíveis. Normalmente teria feito um pedido a Aldrich, afinal, havia feito um acordo comercial com ele e a loja de poções etéreas de Belay, mas como eram apenas coisas básicas, achou desnecessário. Tendo comprado um punhado de poções simples, saiu de uma das lojas e dirigiu-se em direção à mansão de San Ferma. No entanto, algo fez parar em seus passos. Caminhando em meio à multidão de pedestres, comerciantes e transeuntes, Fernando viu um rosto familiar. Ao ver essa pessoa, não pôde deixar de franzir a testa.